Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento deste Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais. Para presidir este momento, convidamos ao palco Dr. Haroldo Santos Filho. E para nos honrar com a palestra de encerramento, recebemos uma das mais eminentes autoridades jurídicas do país. O Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco. Dr. Paulo vai discorrer sobre o tema Segurança Jurídica e Estabilidade. Dr. Haroldo Santos Filho, passo a palavra ao senhor para presidir o momento. Boa tarde a todos e todas. Dizer aqui da minha enorme satisfação desse honroso convite que recebi para poder estar ao lado aqui do nosso Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, e dizer que eu tenho acompanhado rigorosamente os seus escritos e sou um fã da sua produção acadêmica e literária. Dizer também que, até pouco tempo atrás, agora há pouco, eu conversava com o auditor do Tribunal de Contas da União, Dr. Paulo, e a gente conversava em cima de temas sobre governança e melhoria da governança, e eu, como vice-presidente de governança do Conselho Federal de Contabilidade, dizia a ele que maravilha a gente poder conversar e discutir temas técnicos, conversas altamente republicanas, mas no sentido de quê? De conseguirmos fazer com que o Tribunal de Contas da União e outros órgãos fiscalizadores deem o tratamento adequado aos conselhos de fiscalização. Sim, nós queremos cumprir todos os princípios da administração pública, mas nós não podemos ser, de uma maneira imediata, equiparados a um outro órgão da administração direta ou indireta, pelas peculiaridades que estão em torno da nossa criação e do nosso munus. E aqui o tema da palestra é sobre estabilidade e segurança jurídica. E nós, no nosso mapeamento de riscos, a gente precisa levar em consideração aquilo que existe até um ditado que dizem que no Brasil até o passado é incerto, e a gente só fala isso brincando, mas a gente entende que houve uma evolução muito grande nesse aspecto, mas que precisa entrar no nosso mapeamento de risco aquilo que não podemos garantir como estável. E isso realmente afeta o ambiente de negócio e afeta o nosso trabalho como um todo. Então, aqui estamos todos para ouvi-lo, doutor Paulo. Um prazer muito grande. Eu queria desejar muito sucesso. Tenho certeza que será de grande proveito o conteúdo que o senhor tem a ministrar. Muito obrigado. Boa tarde ainda a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras generosas do Dr. Haroldo e agradecer também de modo muito especial o convite para participar desse evento, agradecer na pessoa do meu querido amigo, o Dr. Zilmar Assis, e dizer que estar nos eventos em que são conduzidos pelo Dr. Zilmar é sempre uma garantia de satisfação pessoal e de engrandecimento profissional. Os senhores, eu sei que são todos relacionados com entidades de fiscalização profissional, né, de profissões. E os conselhos profissionais, eu imagino que se defrontem, de vez em quando, com esse tema da segurança jurídica. Esse, na verdade, é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, ao nosso cotidiano, às questões mais relevantes institucionais do país, mas tem muito a ver também com o trabalho que os senhores desenvolvem. A segurança jurídica, portanto, ela merece ser examinada com algumas particularidades para que esse rico instituto possa
render todos os frutos que ele está vocacionado a oferecer. Segurança jurídica é um direito fundamental, é um dos pressupostos do Estado democrático de direito, e segurança foi um valor que o Constituinte adotou explicitamente, quando ele trata no preâmbulo dos valores que a Constituição pretende perseguir. Ele explicitamente indicou a segurança como um desses valores centrais, como eixo do próprio trabalho que ele desenvolveu e que resultou na Constituição em vigor. A Constituição, o princípio da segurança, portanto, é um princípio cardeal no direito constitucional brasileiro. Segurança jurídica, que vai ser o tema que nós vamos nos concentrar, segurança jurídica é um tipo do gênero segurança. Quando a Constituição fala em segurança, ela se refere a dois tipos, a duas modalidades de se atingir a essa finalidade, a esse instituto maior. Ela fala em segurança pública, segurança no sentido material, e segurança jurídica. São dois tipos que compõem esse valor maior, a segurança. E o que é segurança? Segurança, basicamente, é não ter preocupação. A origem etimológica da palavra remete ao latim e esses dois termos, sinecura, sem preocupação. Então, quando a gente fala em segurança, o que nós estamos querendo é estabelecer, conviver num espaço em que nós tenhamos tranquilidade. Estabilidade, que é o tema relacionado com segurança pública e segurança jurídica, a estabilidade é apanágio, é um predicado do modo de viver civilizado, o modo de viver que nós queremos que seja respeitado. Então, nós temos, quando falamos em segurança, o que nós queremos é estabilidade, certeza com relação ao que está estabelecido. A segurança em sentido material, a segurança pública, tem a ver com uma proteção que nós esperamos que o Estado dê à nossa vida, à nossa integridade física e ao nosso patrimônio. Então, daí a gente falar que segurança pública como uma exigência de o Estado de combater o crime, de prevenir a existência de ilícitos que atentem contra a nossa integridade física, a nossa própria existência e o nosso patrimônio. A segurança, também em sentido material, tem a ver com um esforço que o Estado deve fazer para repelir aquelas situações de risco evitáveis, de riscos à nossa boa convivência que podem ser evitados. Então, nós temos aí, como aspectos de segurança pública, de segurança em sentido material, não só o policiamento preventivo, o policiamento ostensivo, mas também a própria atuação dos senhores, a atuação dos conselhos de fiscalização de profissões. Por quê? Porque os senhores, com a atuação que os senhores desenvolvem, que os senhores efetuam, os senhores estão prevenindo a sociedade contra os maus profissionais, contra aqueles que não podem ser considerados como pessoas legitimamente habilitadas para praticar uma determinada ação do melhor modo, uma ação profissional, do melhor modo que a ordem constitucional pretende, que a ordem legal pretende. Então, quando os senhores estabelecem um código de ética para os profissionais que são fiscalizados pelos conselhos que os senhores integram, o que os senhores estão fazendo? Os senhores estão fornecendo segurança. Quando os senhores punem o profissional que se desvia das regras do bom proceder na área de atuação dos senhores,
os senhores estão também propiciando que o Estado realize essa sua missão de garantir, de oferecer segurança para a população. A gente fala também em segurança no sentido previdenciário, no sentido assistencial, quer dizer, segurança contra a falta de capacidade das pessoas para trabalhar, e então não vamos deixá-los à míngua. Há prestações que o Estado realiza justamente para que as pessoas sobrevivam com um mínimo de dignidade. Então, reparem que segurança no sentido material é algo bastante amplo, mas o que se quer é estabilidade. O que se quer é uma vida tranquila, uma vida sem sobressaltos, na medida do possível. Mas como se dá essa segurança? Como o Estado propicia essa segurança? O Estado vai propiciar essa segurança criando conselhos, permitindo que se criem conselhos como o que os senhores integram, por exemplo. E como que se faz isso? Por meio de lei. Então, é por meio do direito que o Estado gera essa segurança, que o Estado realiza essa função de propiciar uma vida estável e tranquila para os cidadãos, uma vida protegida contra malfeitos e contra vicissitudes, às vezes que não decorre de nenhum ato ilícito, mas e é preciso prevenir. Muito bem, é por meio do direito que a segurança material vai encontrar a sua instituição e também vai encontrar o seu modo de agir, a forma como essa segurança vai se desenvolver. Os senhores vão reparar que vai haver sempre um conflito, o senhor já deve ter reparado, já deve ter percebido isso, que há um conflito entre liberdade e segurança. O direito, o que ele pretende é fixar um balanço entre esses dois valores que são essenciais e que inspiram a própria criação do direito. O balanço entre liberdade, agir conforme a autonomia de cada um, e segurança, limitações da liberdade em prol de uma convivência pacífica, frutuosa, e em prol até das possibilidades físicas do desenvolvimento de personalidade de cada qual, da busca da felicidade por cada um de nós. É o direito, portanto, que vai estabelecer, no caso dos senhores, a competência dos conselhos, que vai dar atribuição para os senhores, para que os senhores também legislem, em sentido amplo, que os senhores editem códigos de condutas, regras para casos específicos relacionados com a profissão dos senhores. Então, a segurança que o Estado precisa oferecer para que ele mesmo exista, lembrem-se, senhores, que o Estado existe não só para propiciar o gozo da liberdade, que os indivíduos possam desenvolver a sua personalidade, mas também para que haja segurança. Porque sem isso não há investimentos, não há condições para que a vida se desenvolva de uma forma frutuosa. Portanto, segurança material, se é um tipo de segurança que nós estamos tratando, ele é um tipo dependente e interconectado com esse outro tipo, que é a segurança jurídica. E o que é a segurança jurídica, afinal? A segurança jurídica ela se relaciona com uma postulação de estabilidade dentro de um quadro de expectativas normativas. Segurança jurídica significa que as expectativas jurídicas, as expectativas normativas que resultam de uma ação estatal, ou dos poderes públicos, essa expectativa será respeitada. E isso é essencial para que haja investimento, para que haja previsibilidade das consequências dos nossos comportamentos. E sem que a gente possa prever as consequências jurídicas do nosso comportamento,
a vida se torna impossível. Quanto mais difícil for prever quais são as consequências das atitudes que nós tomamos, dos compromissos que nós assumimos, das obrigações que a gente estabelece, quanto mais difícil for prever as consequências disso, menos nós vamos ser estimulados a agir e menores serão as condições para o progresso, não só pessoal de cada um, mas também o progresso da própria sociedade. Para os senhores que todo investimento no futuro significa uma contenção no espaço de liberdade, no espaço de fruição de bens, de tempos e de energia num determinado instante. Imagine, senhores, se os senhores querem fazer um investimento. Então, os senhores pegam o que os senhores conseguiram economizar nos últimos 5 anos, e vamos supor que os senhores tenham R$100 mil. E aí, os senhores vão dizer, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou investir para me dar uma renda. Os senhores investem. Por quê? Porque existe um conjunto de normas que garantem que, se os senhores puserem aquela quantia num banco, dentro de um quadro de previsibilidade razoável, dentro de um certo tempo, os senhores vão poder receber aquela quantia e, eventualmente, um acréscimo àquela quantia. Então, os senhores têm uma perspectiva assegurada pelo Estado de que aquela quantia vai estar à disposição dos senhores dentro de um certo tempo, acrescido de um juros. Imagino que os senhores queiram aplicar na caderneta de poupança, que é a coisa mais conservadora e mais segura, né, do mercado até um certo limite. Muito bem. Os senhores estão pegando o resultado do esforço da história dos senhores, estão investindo aquilo com uma expectativa de receber algo mais adiante, um acréscimo mais no futuro. Agora, imagine os senhores, se os senhores chegassem e dissessem, vou aplicar esses R$100 mil, resultado de 5 anos de árdua economia, e de um instante para o outro o governo pudesse dizer agora todos os investimentos serão confiscados e não serão mais da propriedade de quem realizou essa inversão patrimonial, mas sim será utilizado para, vamos supor, fins de justiça social, para ser dividido com os mais necessitados. Pode haver até uma boa finalidade, uma finalidade que seja louvável de redução da pobreza, mas vejam que o que está acontecendo aqui? Uma frustração radical de uma expectativa normativa. Quando os senhores fizeram esse investimento, as regras do jogo eram, dentro de determinado tempo, o senhor vai poder retirar aquela quantia acrescida de parcelas remuneratórias daquele dinheiro. Se não existe essa perspectiva, se não existe essa expectativa de que as regras vão continuar e que o ato que os senhores praticaram vai ter uma consequência no futuro, que é aquela prevista no presente, os senhores não vão investir. Isso é só um exemplo, talvez mais sensível, da importância de que as expectativas que o Estado gera nos cidadãos, que elas sejam preservadas. Sem isso, não há investimento, ninguém vai querer aplicar o seu esforço e, portanto, se impor um sacrifício, tendo em vista uma vantagem que pretende obter no futuro. A pessoa, se eu não sei o que vai acontecer com esses 100 mil, eu vou gastar. Eu vou fazer algo diferente que não esse investimento. Portanto, segurança jurídica é essencial para o desenvolvimento do país, da sociedade e para a própria paz na sociedade, além de ser indispensável para que a gente possa exercer a nossa autonomia, colocar em prática e em decisões práticas o que a autonomia, o princípio da autonomia da pessoa preconiza, e com um mínimo de
tranquilidade. Vocês estão acompanhando até aqui, mas o que segurança jurídica tem a ver? Tem a ver, portanto, com estabilidade. Tem a ver, portanto, com continuidade das normas que me levaram a agir no passado, para que eu possa saber o que vai acontecer no futuro e para que no futuro se realize aquilo que eu previ no passado quando eu agi. Mas, vamos dizer os senhores, então, a segurança jurídica é amarrar todos nós no passado. E num mundo dinâmico, num mundo complexo como esse que nós vivemos, isso é impossível. Se nós não tivermos, se nós não pudermos correr riscos, a gente não vai conseguir realizar nada. Progredir significa correr riscos de fracasso, correr riscos de não obter aquilo que a gente estava pretendendo. Faz parte da vida humana que nós sejamos inseridos na história. E a história não é pré-estabelecida no passado. A história é composta de desafios e de enfrentamentos do inopinado. Então, seria desumano até dizer que o princípio da segurança jurídica exige que tudo aquilo que foi fixado no passado seja necessariamente observado no futuro. Bom, então nós temos aqui um complemento para o conceito de segurança jurídica. A segurança jurídica que o direito oferece, pretende oferecer como cumprimento da razão de ser do Estado, essa segurança jurídica aponta para uma estabilidade, aponta para uma continuidade no tempo de regras e de promessas feitas pelos poderes públicos. Mas essa promessa não pode ser de preservação absoluta contra riscos. Essa promessa não pode significar que o futuro está engessado pelo passado. Isso não seria humano. Portanto, segurança jurídica não significa dizer que tudo aquilo que foi estabelecido no passado deverá necessariamente ser preservado no futuro. Bom, já que o conceito não é absoluto, ele também não pode ser muito abrangente. O conceito de segurança jurídica, então, ele vai se desdobrar em algumas pretensões que decorrem da sua natureza. Para que haja segurança jurídica, é preciso que eu conheça o direito. É preciso que eu conheça quais são as promessas que o Estado está fazendo. Então, é preciso, em primeiro lugar, que as normas sejam publicadas, sejam postas ao conhecimento de todos. Isso aqui é tão elementar no Estado Democrático de Direito que a gente não precisa demorar nesse tema. Mas as normas têm que ser conhecidas não só porque eu tenho acesso aos meios de comunicação, porque eu posso encontrar o escrito dessas normas e poder lê-las, mas também acessíveis porque eu posso entender essas normas. Então, é preciso que as normas sejam claras para que eu possa tomar uma decisão sobre como será o meu futuro. Para que eu possa tomar uma decisão de como será o meu futuro, sabendo o que é que o direito está resguardando, o que ele está preparando para mim, se eu tomar uma determinada decisão, se eu assumir um determinado comportamento. Então, o primeiro requisito para que o princípio da segurança jurídica seja atendido tem a ver com esse aspecto, a clareza das normas, aqueles que são os destinatários das normas, e isso vale tanto para as leis como para os atos administrativos de ordem normativa, que esses atos possam ser corretamente compreendidos pelos seus destinatários. O Platão tinha um ideal de poucas leis e de leis claras,
lá para a República que ele tinha cogitado, né? Sobretudo depois que ele escreve lá o livro das leis. Hoje, poucas leis é um ideal inatingível. Já que a vida se tornou particularmente complexa e com multiplicidades de concentração de esforços de cada um de nós nos vários segmentos da realidade, a evidência disso é a existência de diversos conselhos profissionais. Já que a vida se segmentou, é preciso também que as normas se multipliquem para alcançar cada um desses novos segmentos da realidade. Nós vamos ter normas gerais que os senhores, por exemplo, dos diversos conselhos profissionais vão adotar em comum. Mas algumas regras de procedimento, algumas normas vão ser próprias para o âmbito profissional que os senhores são chamados a regular, a regulamentar, a proteger. Então, vai ser inevitável que a legislação se valha de termos que são mais próximos à atuação profissional do Conselho, em que os senhores atuam, do que do público leigo em geral. Então, quando a gente fala em leis claras, em leis nítidas, nós estamos nos referindo a essa exigência de que os destinatários daquelas normas possam compreender o que elas significam. Talvez uma norma do Conselho de Medicina sobre o uso de alguma técnica especial de tratamento não seja acessível ao meu conhecimento. Eu não entendo o que está escrito ali. Mas o médico, que é o destinatário daquela norma, ele vai saber. Aquelas palavras que vão ser empregadas vão ser aplicadas, vão levar a obrigações de fazer, de não fazer, ou de dar, obrigações que o médico entende. Portanto, o primeiro aspecto que é relevante para que haja segurança jurídica é que os atos normativos eles sejam compreensíveis, não sejam, tanto quanto possíveis, equívocos para o público a que ele se dirige. E aí que nós temos um outro aspecto muito importante, doutor Haroldo. Quanto maior for a intervenção do poder público sobre a esfera de autonomia das pessoas, quanto maior a interferência de um ato normativo sobre a liberdade, os direitos básicos de cada um, mais intensa é a obrigação de que as normas sejam claras, nítidas, compreensíveis e inequívocas. Eu dou um exemplo para os senhores de Portugal. E vejam, esse exemplo é para mostrar que a falta de clareza não é apenas um defeito para lamentar. A falta de clareza é uma causa de nulidade do ato normativo. É uma causa de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por quê? Por ferir o princípio da segurança jurídica, que é um princípio constitucional. Então, em Portugal, em 2021, salvo engano, foi aprovada pelo Parlamento uma lei que permitia o suicídio assistido, a interrupção da vida assistida por profissionais de saúde. E é claro que a interferência que isso gera sobre um valor essencial, que é até o substrato fático de todos os outros direitos, que é a existência humana, a própria vida, a interferência era muito intensa. Muito bem, a lei dizia que a pessoa poderia requerer essa assistência dos profissionais de saúde para o suicídio se ela estivesse num estado, numa situação de extremo sofrimento. Exatamente qual era a situação. O critério era de gravidade extrema e de sofrimento insuportável. Gravidade extrema e sofrimento insuportável. E o que disse o Tribunal Constitucional português?
que a lei era inconstitucional. E por quê? Porque ele dizia, não sei se os profissionais da medicina aqui estão concordando com os portugueses, na medicina não há uma definição do que é gravidade extrema ou sofrimento insuportável. Sofrimento insuportável é uma expressão que não tem um conteúdo concreto mais específico. Portanto, é uma expressão que pode deixar em dúvida o médico que é chamado a assistir alguém para se dar a própria morte. O que é esse sofrimento insuportável? Quando é que esse sofrimento se torna insuportável? Não há nenhum critério seguro para que essa realidade possa ser afirmada com segurança, portanto, com certeza, que ali está um quadro que permite o médico a essa intervenção que afeta um direito fundamental, o próprio pressuposto dos direitos do indivíduo, que é a própria vida. Então, reparem quanto mais intensa é a intervenção, é a repercussão de uma norma sobre direitos básicos, sobre situações críticas, maior tem que ser o grau de certeza das limitações ou dos pressupostos para que essa ação seja tida como não ilegítima ou como devida. Os senhores também talvez tenham ouvido falar, agora vamos para o caso brasileiro, do artigo 20, o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né, que diz, os senhores estavam falando aqui de controle dos tribunais de contas, né? Isso aqui é um tema da maior relevância. Essa norma diz que o agente público vai responder pessoalmente pelos danos que ele causar, pelos prejuízos, pelas indenizações que a sua atuação vier a gerar a terceiros, apenas em casos de dolo ou erro grosseiro. Dolo é um conceito que não exige maior explicação, é um conceito mais intuitivo, mais fácil de ser precisado. O que é o dolo? É a vontade consciente de praticar uma ação que o direito proíbe. Eu quero aquilo eu quero o resultado daquela ação, eu quero aquela ação, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, mas nós temos aqui uma conduta dolosa. Mas e a culpa? A culpa já é um pouco diferente. A culpa se refere a um comportamento negligente, imprudente ou sem a perícia necessária. Mas quando é que existe imprudência? Quando é que existe a negligência? Aqui a gente já começa a ter algumas dificuldades. Mas a dificuldade maior vai ser em interpretar o que é o erro grosseiro. Portanto, quando há uma culpa grave, erro grosseiro tem relacionado com culpa grave. Quando é que a culpa é grave? Quando é que o erro é grosseiro? Sem que a gente saiba, sem que a gente possa precisar isso, que segurança que nós temos? E veja, os senhores são administradores. Né? Uma decisão que os senhores tomam pode vir a receber uma censura judicial ou de órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas, dizendo, não, essa decisão foi errada. Tendo sido errada, o senhor está sujeito a uma multa, está sujeito a uma punição pecuniária. Mas isso só pode acontecer se os senhores tiverem agido com dolo ou com culpa grave. Portanto, se o erro que os senhores praticaram foi grosseiro. Então, é essencial que a gente saiba quando é que a culpa é grave e quando é que o erro é grosseiro. É essencial que haja parâmetros para a gente aferir a existência desses institutos. Vejam, não vale dizer, isso nós vamos ver caso a caso. Por que não? Porque o caso a caso é o contrário da segurança. Se eu vou dizer que eu vou definir em cada caso o que é grave e o que não é,
Que expectativa que eu posso formar, que previsibilidade que eu posso ter das consequências do meu comportamento? Eu só vou saber se eu agir bem ou mal, e se agir mal com gravidade, depois de ter agido. E a exigência da segurança jurídica é justamente que a gente tenha a previsibilidade das consequências da nossa conduta, do nosso comportamento. Então, não vale dizer, não, isso a gente vai definir caso a caso. É preciso que a gente tenha parâmetros para que venha decidir caso a caso. E esses parâmetros é que as pessoas não encontram, muitas vezes, nem na doutrina e nem na jurisprudência, nem mesmo na jurisprudência do TCU e nem mesmo na jurisprudência do Supremo. Só para vocês terem uma ideia. Na época da Covid, o Supremo julgou a constitucionalidade, apreciou a constitucionalidade, numa ação direta de constitucionalidade, de uma medida provisória que estabelecia lá que os profissionais médicos, os profissionais de saúde não seriam, e o administrador não seria culpado não seria imputado a eles responsabilidade pelas decisões que eles tomassem durante aquele período de pandemia. E aí, o que o Supremo disse? Compete ao legislador ordinário dimensionar o conceito de culpa, respeitado o princípio da proporcionalidade, em especial na sua vedação de proteção insuficiente. E mais, estão abrangidas pela ideia de erro grosseiro as noções de imprudência, negligência e imperícia, quando efetivamente graves. É uma afirmação tautológica. O erro grave é quando o erro é grave. Que parâmetro que isso traz para que a gente possa avaliar as consequências que nós estamos sujeitos se praticarmos um ato ou não? Nenhuma. Nenhuma. Vejam ainda, de tribunais de contas, algumas afirmações sobre o que seria esse erro grosseiro. Em primeiro lugar, se diz, de um modo geral, há uma equiparação conceitual de erro grosseiro a culpa grave. E o que é essa culpa grave? É a que resulta de grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública. Isso serve de algum parâmetro para as pessoas saberem se podem agir ou não? Qual o grau de risco que os senhores correm se tomarem uma decisão? Nada. Não ajuda em nada. A tautologia, a petição de princípio aqui é chocante. Veja, outra decisão que se fala. Erro grosseiro é aquele que pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo do normal. Qual é o normal de percepção de diligência? Quando é que uma diligência está abaixo do normal? É isso que tem que ser afirmado. Outra, a conduta do agente público que se distancia, o erro grosseiro é aquela conduta do agente público que se distancia acentuadamente do administrador médio. É quase uma definição mediúnica, né? De uma metafísica extraordinária. O que é esse administrador médio? Quando é que eu vou dizer que eu tenho um administrador médio? Que requisitos que eu tenho que verificar em cada caso para dizer que aquele administrador é um administrador comum? Aquele padrão de comportamento dele é o padrão comum. Isso não está dito aqui. Aí, isso aqui era um caso em que se avaliava a conduta de um dirigente de uma grande estatal. Aí diz assim, o que é o erro? O erro grave é a conduta incompatível com o dever de diligência de diretores da maior empresa estatal do país. Novamente, uma petição de princípio, novamente uma tautologia, novamente um raciocínio circular, que usa até as mesmas palavras. Erro grave é aquele que é grave. Quem ouve isso sem pensar até fica satisfeito. Recebi uma resposta. O que é o erro grave? É o erro que é grave. Mas a gente pensa assim, como é que eu posso aplicar isso na prática? Como é que eu posso tirar disso um parâmetro
para eu avaliar as consequências jurídicas do meu comportamento, não posso extrair nada daí. Portanto, nós temos aqui um quadro de insegurança jurídica. Veja como é que é importante quando a gente diz assim, o direito à segurança jurídica exige que as normas sejam compreensivas, que as normas sejam conhecidas. Conhecer não é só ler a norma, mas é também saber o que é que a norma exige de cada um de nós. E isso não é satisfeito, e esse requisito não fica preenchido se o legislador, em assuntos que são de grande importância na esfera da autonomia, da independência, da atuação do administrado, daqueles que são fiscalizados, se isso não puder ser deduzido das palavras que estão ali impressas. Se a gente não consegue fixar um sentido que seja útil para a finalidade da segurança jurídica, que é justamente eu poder prever as consequências jurídicas do meu comportamento, esse princípio não foi observado. E se esse princípio é de ordem constitucional e não é observado, o que nós temos aí? Uma norma inconstitucional. Querem ver um outro caso desse daqui? Só para uma sexta-feira, pode ser que essa informação seja importante. O Supremo declarou a inconstitucionalidade por questão de infringência da segurança jurídica, da norma que dizia que o consumidor se distingue do traficante de drogas, porque o consumidor, quando se encontra com a pessoa, uma pequena quantidade do estupefaciente. Bom, e o que é essa pequena quantidade? Vejam só. Se a pessoa é só consumidora, ela não comete crime. A conduta deixou de ser tipificada como crime. Ela está sujeita a algumas atuações de ordem administrativa por parte do Estado, mas não comete crime. Agora, se a pessoa é presa por tráfico, se ela é apanhada realizando o tráfico de entorpecente, ela se sujeita a uma pena de 15 anos de prisão. Então, essa definição do que é pequena quantidade é crucial. Por quê? Ou a pessoa vai embora para casa, no máximo com uma recomendação para um tratamento ambulatorial, médico, etc., ou ela vai ficar 15 anos presa. Então, é essencial que se entenda o que é a pequena quantidade. E o Supremo disse, essa lei não definiu o que é a pequena quantidade. O legislador aqui ofereceu uma proteção insuficiente. Ele não gerou segurança jurídica. Se uma pessoa está com uma certa quantidade de drogas, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, provavelmente essa quantidade, a quantidade que ele vai ter, a medição da magnitude dessa quantidade, vai ter um critério diferente se a pessoa tiver com uma quantidade de drogas na região dos Jardins, em São Paulo. 1 quilo de maconha, talvez, no aeroporto de Guarulhos, seja pouca coisa. O pessoal está acostumado a lidar com toneladas de drogas. Né? Mas 1 quilo de maconha nos Jardins, no centro de São Paulo, é muita coisa diante do que normalmente se encontra ali, da quantidade que se costuma apreender. Então, veja como que há uma necessidade de uma definição do que é essa pequena quantidade. E foi isso que o Supremo percebeu, e ele disse, o legislador está inconstitucional, cometeu uma inconstitucionalidade ao não aferir, não estabelecer critérios de aferição do que é pequena quantidade. Só que, ao contrário do que fez o Tribunal Português, que simplesmente disse a lei é inconstitucional porque não define o que é sofrimento insuportável, aqui no Brasil, o tribunal, numa linha própria, ele definiu o que era pequena quantidade e disse, até, se não me engano, 40 gramas, alguém aqui é entendido do assunto, eu tenho a impressão de que até 40 gramas, né, a pessoa não comete, que presume-se, se ela tem até 40 gramas, ela se presume consumidora
e não traficante. Se tiver, acho que 4 plantas fêmeas, eu não sei por que tem que ter essa diferença, mas tem o Conselho de Biologia por aqui, não, né? Se tiver plantas fêmeas, pode ter até 4. Aí se presume que é para consumo próprio. É uma presunção relativa, quer dizer, pode haver uma prova de que, na verdade, aquilo não era para consumo próprio. Né? Se pega uma pessoa com um charuto lá de maconha, né, que tem menos do que 40 gramas, quantos gramas tem um? Qual foi a última vez que os senhores pesaram, dava quanto? Mas parece que dá menos de 1 grama, né? Pelo menos é o que a música falava. Vocês lembram daquela música do 1 grama? Se tiver 1 grama, em princípio, a presunção é de que aquilo é para consumo próprio. Mas se tem, a polícia pega alguém com aquele cigarro de maconha, entregando para uma outra pessoa, e essa pessoa dando um dinheiro para ela, a presunção se desfaz. Né? Ali houve um tráfico de drogas. Mas isso tudo para mostrar como que esse princípio da segurança jurídica inspira juízos importantes, relevantes do ponto de vista jurídico sobre as normas. E a regra é essa. Embora a gente não possa ter nunca uma segurança absoluta, portanto, faz parte da própria natureza da palavra oral, da natureza da linguagem, uma certa imprecisão. Nós nunca vamos ter uma linguagem que corresponda exatamente à realidade. Vocês conhecem um quadro do Matriz, aquele do Sepa in Pip, né? O quadro é o desenho de um charuto e o oh, meu Deus, esqueci o Magritte. É um belga, né? E ele escreve debaixo desse desenho isso, ce n'est pas un pipe. Quer dizer, isso aqui não é um cachimbo. E o que ele queria mostrar com isso? Que a linguagem não corresponde à coisa. Aqui a linguagem apenas representa, e não representa com ontológica realidade, ontológica precisão. Né? Embora aquele fosse um desenho de um cachimbo, se alguém pegasse ali, não ia poder fumar aquele desenho. Daí essa coisa. A palavra não corresponde à imagem, não corresponde à realidade. Essa é uma dificuldade que nós temos com o uso da linguagem, que se reproduz na área do direito também. Nem sempre as palavras vão ser compreendidas de um modo unívoco, elas não vão ter o poder de corresponder pontualmente à realidade a que ela se refere. Mas, lembra que eu disse aqui, a segurança não significa uma certeza absoluta, uma certeza possível, uma estabilidade possível. Então, quanto mais intensa for a interferência de uma norma sobre o espaço de autonomia dos indivíduos, quanto maior a repercussão que essa norma tiver sobre a sociedade, sobre a esfera das relações, mais precisa a linguagem deve ser. E mais precisão nós vamos exigir de quem está estabelecendo essas regras. Esse é um aspecto importante, então, relacionado com a segurança jurídica. Mas há outros. É preciso que haja uma consistência nas normas. Se segurança jurídica tem a ver com preservação das expectativas normativas no tempo, é preciso que as normas não mudem de uma hora para outra. Aquelas normas que estão assentadas, se elas forem modificadas a cada instante, não vai haver a fixação dessas regras no nosso espírito para que a gente possa, à vista desse filtro, tomar as nossas decisões. Para que as regras sejam conhecidas, é preciso que elas tenham uma durabilidade. Eu me lembro nos anos 90, não sei se o senhor já estava em atividade profissional, mas nos anos 90, a cada 15 dias vinha uma nova medida provisória para tratar
de direitos dos funcionários públicos, normalmente para reduzir ou para acabar com direitos de funcionários públicos, né? E vinha uma medida provisória, que depois era sucedida por outra medida provisória, que fazia uma mudança pequena, e a medida provisória tinha aquele problema, né? Ela impedia que a outra se transformasse em lei, então, o que ficava valendo durante o período de vigência daquela medida provisória era um grande problema. E eu tenho um amigo que elaborava provas de concurso em direito administrativo, talvez vocês conheçam, foi procurador-geral do TCU, Lucas Furtado. E eu perguntava para ele: Lucas, como é que você elabora questões de direito administrativo sobre funcionalismo público se a gente não tem certeza do que estava em vigor no momento que o edital do concurso foi editado, nem do que estava em vigor no momento em que a prova foi aplicada, nem no momento que a prova foi corrigida, e muito menos no momento que você vai corrigir o recurso quanto à sua decisão, né? Ele disse: não, eu não faço perguntas sobre funcionários públicos, né? É isso que acontece. O próprio aplicador se torna inseguro com relação a alguma coisa da maior importância, que é saber o que é que rege a vida do funcionário público, porque as normas elas se inflacionam, entram num estado de hiperinflação e perdem o próprio sentido. Então, segurança jurídica exige certa estabilidade normativa. Ela é contrária ao experimento constante de mudanças de regramento. Não significa dizer que as regras não possam ser alteradas. Evidentemente, elas podem ser alteradas. Mas é preciso que haja uma justificativa para isso. O capricho do legislador, a mudança meramente caprichosa, ela é inconstitucional, justamente por ferir a segurança jurídica. Se não há uma boa razão para mudar aquilo que está estabelecido, para mudar aquilo que fez com que as pessoas motivassem o seu comportamento, tomassem decisões, prevendo as consequências das suas ações, se não há essa previsibilidade, é a segurança jurídica. Se se muda essa previsibilidade a cada instante, é a segurança jurídica que fica abalada. Lembrando, trata-se de um conceito constitucional, e, portanto, se infringido, leva à nulidade do ato. Então, e isso vale para o legislador, mas vale também para o aplicador da lei. Não só o juiz, como também os órgãos do poder público que precisam resolver controvérsias aplicando a legislação. É preciso que haja consistências nas decisões tomadas, não só pelo judiciário, mas também a dos senhores nos conselhos. É preciso que haja, uma vez tomada uma decisão, até em função do princípio da isonomia também, mas sobretudo por causa da segurança jurídica, é preciso que aquela decisão seja mantida no tempo. Então, imagine os senhores, há uma norma com uma interpretação dúbia, os senhores dão a interpretação que os senhores acham que deve ser dada àquela regra. Eu, que sou submetido à fiscalização dos senhores, sigo aquela decisão dos senhores, sigo aquele rumo que os senhores estão indicando que eu devo tomar. Aí, pratico o ato, o problema é levado lá para o conselho disciplinar dos senhores, e ele diz: não, aquilo valeu naquele caso, aqui agora eu acho que não, agora ele cometeu uma irregularidade. A interpretação que a gente fez aqui da norma vai mudar, e então nós vamos punir disciplinarmente essa pessoa que está aqui respondendo pelos seus atos. A injustiça disso decorre justamente desse conflito que existe entre a pessoa que, de boa fé, seguiu a jurisprudência do Conselho dos Senhores sobre o que ela podia ou não podia fazer, e na hora, e no momento posterior, o próprio Conselho diz: não, aquilo que a gente admitia antes não pode mais ser admitido, então nós vamos puni-lo. Ou seja, a consistência da jurisprudência é uma exigência do princípio da segurança jurídica. Aí os senhores vão me dizer: mas e se o Conselho perceber que errou na decisão antiga? E se o juiz perceber que as circunstâncias da vida mudaram e, portanto, aquele entendimento hoje não é o ideal, ou se ele perceber que ele errou? E se o legislador, ele mesmo diz: temos que mudar
a legislação, porque o momento exige uma adaptação aos novos desafios. O princípio da segurança jurídica vai impedir que haja essa evolução? Não. E por quê? Porque o conceito de segurança jurídica, embora ele preconize estabilidade, ele não significa imobilidade, ele não significa acorrentar-se ao passado. Ele significa que as expectativas legítimas devem ser preservadas sempre que possível, e desde que um outro valor de ordem constitucional não se oponha a ela, um outro valor que, no caso, tenha uma importância maior, se oponha a ela. Então, o que se pode fazer nesses casos? Para conciliar a necessidade de um novo regramento com as expectativas de manutenção das normas. O que se pode fazer? O que se pode fazer é a edição de regras de transição, modulação das decisões que são tomadas. Regras de transição. Imaginem, senhores, que haja uma norma dizendo as pessoas aos 60 anos podem se aposentar. Eu tenho 59 anos e 6 meses. Eu disse, daqui a 6 meses eu vou me aposentar. O que eu faço? Eu vou sair de Brasília porque eu quero um lugar com praia. Eu vendo todo o meu patrimônio, torno líquido todo o meu patrimônio, vendo o meu apartamento e compro uma casa onde que os senhores gostam de passar. Em Vitória, lá é muito interessante, né? É uma cidade muito bacana. Eu estive lá há 2 anos, fiquei muito impressionado. Aí as pessoas compram lá, Vitória, naquela avenida Beira-Mar, parece o Leblon, né? Parece lá a Delfim Moreira, sem os assaltos, né? Então, aí eu vou lá, compro um apartamento em Vitória, lá na Via Costeira. E já meus filhos já estão grandes, já com 60 anos, ninguém tem filho em idade escolar, né? Mas, enfim, a minha vida se organiza para eu ir para Vitória. Daqui a 6 meses eu vou me aposentar, né? Eu já até deixo de dar bom dia para o chefe, né? Daqui a 6 meses eu vou estar livre dele, né? Então, vou mostrar o que eu sempre achei dele, né? E os senhores fazem isso não dando bom dia para ele. Aí vem uma nova regra e diz, não, agora a aposentadoria não é mais aos 60. A aposentadoria passou para os 90 anos. A gente chega lá. A aposentadoria só pode se aposentar quem tiver 90 anos de idade. E eu que esperava me aposentar em 6 meses, vou ter que aguentar o meu chefe por mais 30 anos, né? Se eu e ele sobrevivermos tanto. Vejam, não houve uma quebra de expectativa normativa? Evidentemente que houve. Isso não gerou um grande dano para mim? Óbvio que houve. Mas o legislador não podia fazer isso? Podia. Se ele chegou à conclusão de que a expectativa de vida hoje é de 90 anos, ele pode dizer que a aposentadoria é aos 90 anos. Se ele repara, se a pessoa vai viver até os 90 anos, ela se aposenta aos 60, talvez ela fique mais tempo recebendo benefício previdenciário do que ele contribuiu durante a sua vida laborativa. Então, é justo que se aumente esse prazo para se aposentar. O legislador podia fazer isso? Podia. Isso tem a ver com questões constitucionais? Tem, claro. O equilíbrio das finanças é um valor constitucional também. Mas nós temos aqui um conflito entre a expectativa normativa que eu nutria e aquilo que o legislador estabeleceu, com certeza que tenho. Aqui não é uma hipótese de direito adquirido, porque eu ainda não tinha 60 anos quando veio essa mudança, mas de expectativa de fruir de um direito em breve. Como que se pode conciliar isso? Com regras de transição, que é o que normalmente acontece com essas reformas previdenciárias. Então, pode dizer, quem tem 59 anos, ao invés de ter que trabalhar 30 anos, vai ter que trabalhar mais 6 meses, além dos 6 meses. Quem tem 25 anos de idade, portanto, tinha uma expectativa longínqua de se aposentar aos 60 anos, esse vai poder se aposentar aos
70 ou aos 80, enfim, é possível modular a aplicação de uma lei que atinge uma expectativa de direito que foi formada quando eu entrei, por exemplo, no serviço público. Essa expectativa existia, mas ela aumenta de intensidade quanto mais próximo eu chego de adquirir o direito que eu esperava obter. Então, o princípio da segurança jurídica exige que haja cláusulas de transição, regras de transição, quando a mudança normativa vem afetar interesses gerados por expectativas normativas. É claro que não é qualquer... Bom, isso serve também para a jurisprudência, para as decisões a jurisprudência também dos conselhos. Se vai haver uma mudança de jurisprudência, na Justiça Eleitoral isso é muito comum, no Supremo isso está também cada vez mais comum, e eu imagino que para os senhores também. Vai haver uma mudança de orientação, e essa mudança de orientação pode afetar a previsibilidade da consequência dos atos que alguém tinha antes dessa mudança. O que se faz? Modulam-se os efeitos da decisão. Diz, esse entendimento vale a partir de agora. Vale para os atos que foram praticados a partir de agora. São fórmulas para prestigiar o princípio da segurança jurídica, que, se não acontecerem, podem levar à nulidade da decisão, justamente por ferir esse princípio da segurança jurídica. Mas o último ponto, é preciso também que essas promessas do Estado sejam nítidas, que tenham consistência. Eu vou dar 2 exemplos para os senhores aqui, para os senhores perceberem como que a situação varia conforme as circunstâncias. Em Portugal, foi retirado do calendário de feriados o dia do funcionário público. E aí um funcionário público disse, bom, há anos que esse dia é feriado. E eu comprei uma passagem para ir, sei lá, para o Tahiti, né? E paguei toda essa viagem num hotel de luxo, e não é reembolsável. Bom, de duas uma, ou o Estado me dá esse feriado, para eu poder ir lá para o Tahiti, justamente porque esse ia ser uma sexta-feira, ou quinta, e eu ia enforcar a sexta, ou o Estado garante que eu possa fruir esse feriado, ou ele me indeniza, porque ele impediu algo que eu contava que fosse acontecer. Contava razoavelmente que fosse acontecer. Está certa essa pretensão? Não. Ninguém pode exigir do Estado que um feriado que foi criado num determinado momento vai continuar a ser feriado sempre, ou vai continuar a ser feriado em momentos futuros, em anos futuros. Essa não é... O calendário de feriados não é algo que possa levar o indivíduo a dizer o Estado me fez uma promessa de um comportamento, de uma consequência para um fato. O calendário de feriado de um ano pode variar para o ano seguinte. Vamos botar na nossa realidade brasileira. Aqui, no dia 4 de junho é feriado, né? Corpus Christi. Cai numa quinta-feira. O que fez o Supremo e a Procuradoria-Geral? Deu ponto facultativo na sexta-feira. Será que eu posso daí deduzir que sempre o feriado for quinta-feira vai haver um ponto facultativo e, portanto, eu começo a comprar passagens para viajar na quarta, já que quinta e sexta não vai... Não, né? Não dá. Então, as expectativas que são geradas têm que ser expectativas razoáveis. Razoáveis de que forma? Com a compreensão da natureza dos atos que o Estado está praticando. Agora, veja uma outra situação bem diferente. Num Estado aqui da Federação, esse é um caso real, no Estado da Federação, decidiu-se vender uma companhia que prestava um serviço público. Privatizar e vender para particulares. E aí se fez o primeiro leilão e não apareceu ninguém. E a administração disse, o que está acontecendo? Por que é que ninguém se interessou?
perceberam que ninguém se interessou, porque os dados sobre essa companhia eram incertos. Não se sabia exatamente qual era o passivo trabalhista, qual era o passivo tributário dessa companhia. E o preço que estava se pedindo, R$1 bilhão, era um preço bastante alto para correr um risco desse. E você não saber quanto que você estava comprando de dívidas quando assumia aquela companhia. Bom, o que fez o Estado? Editou uma lei criando um fundo que existia justamente para cobrir os débitos trabalhistas e fiscais daquela empresa que tivessem mais do que 5 anos. Até 5 anos dava para saber qual era esse débito. Mais de 5 anos, acho que era mais do que 2 anos. E se disse isso. Esse fundo existe para cobrir a incerteza. Então, se você vai oferecer um dinheiro, você sabe qual é o débito que você vai estar assumindo com o seu investimento. Bom, foi feito o leilão, alguém pagou, uma empresa multinacional pagou esse R$1 bilhão, ou aconteceu a privatização. Mas aconteceu também uma outra coisa, o governo mudou. E o novo governador não era favorável a esse acordo, a essa privatização. O que ele fez? Revogou a lei que criou o fundo. Com isso, a empresa passou a ter que responder com seus recursos pelos débitos trabalhistas e fiscais de mais de 2 anos. Débitos que ela nem sabia quais seriam. Isso com um ato do legislador. Extinguiu o fundo. O legislador pode extinguir fundos? Claro que pode. Essa é uma atividade legítima, criar ou extinguir fundos? Com certeza. Mas, nesse caso, quando ele extingue o fundo, ele afeta a expectativa normativa que foi causa para que o leilão tivesse sucesso. Aquilo foi a motivação, aquela promessa do Estado fixada numa lei, era uma promessa séria. E era uma promessa que levou a companhia estrangeira a adquirir aquela companhia estadual. Então, onde que está o problema aqui? É que se feriu a segurança jurídica. Aquela lei, que em princípio era uma lei legítima, nesse caso, porque ela atinge a segurança jurídica, ela afeta gravemente uma expectativa normativa consistente, razoável da companhia, essa lei ela fere a segurança jurídica e, portanto, ela é inconstitucional. Então, reparem, senhores, como que o conceito de segurança jurídica ele é rico, como que ele pode servir de premissa para vários argumentos, como ele serve também de premissa para justificar algumas ações. Imagina um Tribunal de Contas, por que é que o senhor pagou isso aqui quando ontem nós mudamos o entendimento sobre o que é legítimo ou não legítimo para o administrador fazer? Eu estou atuando dentro de um quadro de segurança jurídica. Até ontem a jurisprudência estava do meu lado. Não pode aplicar um novo entendimento para mim, para um ato que eu pratiquei antes da mudança de jurisprudência. É o princípio da segurança jurídica constitucional que é obstáculo para isso. Então, vejam, senhores, como é importante a gente conhecer a conformação de institutos que são importantes, como esse da segurança jurídica, que é cardeal para o Estado democrático de direito. Eu vou encerrar só contando uma historinha para os senhores, para ver como é que é importante a gente conhecer a realidade normativa, a realidade fenomenológica, para que a gente não incida nem no ridículo e nem em situações trágicas. Um general estava me contando outro dia uma história, provavelmente produto da criatividade, mais do que de acontecimento histórico. Mas ele dizia que um sargento estava no quartel e
caminhando ao lado do cabo, ele estava realmente enfurecido. Ele dizia, nós vamos receber daqui a pouco a visita de um general, uma visita de inspeção, que não estava prevista. Agora, veja, esses generais não têm o que fazer, né? Ficam lá naquele ar-condicionado, não sabem o trabalho que dá para a gente uma inspeção, ainda mais uma inspeção de surpresa. Nós vamos ter que mudar toda a nossa rotina, porque esse general resolveu vir aqui fazer uma inspeção, né? E a irritação ia no crescente, e as referências que o sargento fazia ao general ganharam vulto e passaram a atingir a mãe do general, que era objeto das especulações mais selvagens sobre a sua própria vida sexual, né? Nisso, o sargento chega para o cabo e diz, vai lá para a guarida, porque o general já está chegando. O cabo vai e, efetivamente, chega um automóvel, o cabo vai lá no vidro traseiro, bate no vidro, manda abrir o vidro, ele diz, senhor é o general? E o general diz, sou o general. Ele disse, vou dar um conselho. Entra pianinho, porque o sargento está furioso com o senhor. Quando a gente não sabe do que está tratando, ou trata de conceitos fora do contexto, a gente acaba ou no ridículo ou numa tragédia. Não saber o que é segurança jurídica, não saber aplicar esse princípio, não conhecer a realidade que o atrai, pode levar a tragédias políticas e a tragédias jurídicas. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Senhores, nosso mais profundo agradecimento ao excelentíssimo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, pela palestra que coroa com brilhantismo o encerramento deste congresso, e ao Dr. Haroldo Santos Filho, pela condução exemplar deste momento solene. Vamos ter um sorteio de 4 livros do autor Joubert Maclane Bezerra, Virei Conselheiro. E agora? Guia prático de governança e gestão para conselhos de fiscalização profissional. Podemos pedir para as autoridades sortearem, por favor? Os senhores podem anunciar, por favor? Por favor. Primeiro sortudo foi o Leandro Coelho Conceição. Leandro está presente? E o segundo, André Soares de Carvalho. Também não? Bom, o meu, eu tenho Bernardo Pontes Guimarães e Márcia Atsuko Tamashiro. Márcia, por favor, vem aqui ao palco. Uma salva de palmas. Vamos fazer uma foto, Márcia, por favor? Vamos sortear mais 3 agora. A mão do Dr. Paulo está melhor do que a minha, hein? Vou pegar mais 2, né?
Vamos ver se agora dá certo, né? Luiz Gustavo Vilar da Cunha. Aê, rapaz. Até que... Posso outro aqui? Murilo Mariz de Faria Neto. Evelyn Cauri Akage. Evelyn? Eu acho que talvez quem não vem perde o livro e deve perder o certificado também, porque não estava presente, né? É justo. Agora vamos sortear mais um, o último livro. Michael Frank Gorski. Também não está presente. Vamos mais uma. Guilherme Marques Paula. Mais uma. Acho que você vai economizar nos certificados. Não? Késia Alves dos Santos. Mais uma. Marília de Souza Pinto Mota. Ah, sim, muito bem. Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento do Congresso de Governança nos Conselhos Profissionais. A natureza jurídica dos conselhos na visão dos tribunais superiores e seus desdobramentos. A Academia Brasileira de Formação e Pesquisa agradece a presença de cada um dos participantes, presenciais e também que tiveram conosco online, cuja dedicação e engajamento tornaram este congresso um marco para os conselhos profissionais do Brasil. Agradecemos a todos os palestrantes, presidentes de mesa, expositores e representantes institucionais que enriqueceram estes 2 dias com seu conhecimento, experiência e comprometimento institucional. Que os debates e reflexões aqui desenvolvidos fortaleçam de forma concreta e duradoura a atuação técnica, ética e institucional dos conselhos profissionais brasileiros, em benefício de toda a sociedade. Tenham todos um excelente final de tarde, noite já agora, e um ótimo retorno para casa. E até o próximo congresso. Muito obrigado.